Olá, nossos amigos do Caminho do Evangelho. Hoje, do Evangelho, vamos extrair do capítulo 8 uma passagem de Jesus que está no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento. Do Sermão da Montanha, uma das frases que são lapidares para o nosso destino. Bem-aventurados os que têm puro coração, pois estes verão a Deus. E depois da passagem de deixar que venham a mim as criancinhas, Kardec e os Espíritos tecem mensagens explicando essa passagem, falando do poder do nosso pensamento, do teor dos nossos pensamentos. A pureza do nosso coração passa não só pelas nossas ações externas, de nós promovemos o bem e o bem-estar de nós mesmos e das pessoas que nos rodeiam, mas, e especialmente mais, a pureza dos nossos pensamentos, de não vibrarmos mal, de controlarmos as nossas intenções. Às vezes, nesse ponto de vista, de nada adianta a gente ter pensamentos negativos, de raiva, mas mantemos uma imagem externa, né, de pacíficos e tranquilos. Né? O que vale para o universo, ou o que vale para Deus nesse sentido, é a nossa vibração. Então, hoje a reflexão é de que nós somos o que vibramos, o como vibramos. Nós somos o que pensamos, o acúmulo e o teor e o nível e a frequência dos nossos pensamentos determinam quem nós somos, determinam a magnitude da nossa luz, da luz de cada um. As grandes almas, as biografias do nosso mundo, do nosso planeta, que nós citamos desde os primeiros cristãos, os mártires do Evangelho, até Francisco de Assis, passando aqui mais recentemente por Irmã Dulce, por Chico Xavier, foram almas simples do ponto de vista dessa ação externa, mas almas complexas no campo do teor dos pensamentos, aquilo que vibravam com toda a grandeza que tinham, apresentavam no mundo externo toda a humildade. Estas biografias são pequenos modelos de vida, já que o nosso modelo maior é Jesus. Né? A sua vida pura e intensa mostra um campo de pensamento infinito que abraça e abarca todos nós, né? Que somos aí os seus seguidores, ou buscamos entender e viver a sua mensagem original. A mensagem da paz, bem-aventurados os brandos, os pacíficos, os mansos, os puros de coração, como que pretendemos falar hoje. Bom, no campo dos pensamentos, nós temos em Allan Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1868, a seguinte frase: o pensamento é atributo característico do ser espiritual. É ele quem distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Então nós somos, nós espíritos, cada um de nós, aquilo que pensamos. A nossa manifestação se dá pelo pensamento. Quando encarnados aqui no corpo, nós convertemos esse pensamento, passamos ele pelas nossas ondas mentais, produzidas como efeito do nosso cérebro. Mas a ciência um dia descobrirá que quem pensa, quem gera, quem cria as criações, as formas de pensamento, as ideias, as opiniões, não é o cérebro que cria. Ele é a grande máquina maravilhosa, propulsora, né, intermediária, que faz a filtragem entre aquilo que de fato somos no campo espiritual, ou aquilo que de fato sentimos, que são a expressão dos nossos pensamentos. Nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que pensamento é alguma coisa, como dizia Emmanuel para o Chico Xavier. Pensamento é uma força eletromagnética, pode ser medida, tem frequência, tem cor, tem cheiro, pode ser sentida pelos espíritos luminares por diversas formas. Aqui, na nossa vida, nós, de quando em quando, sentimos, né, quando estamos em contato com alguém que está com um pensamento nervoso, uma vida nervosa, raivosa, e sentimos aquele peso, né, como se fosse a ambiência do local não é adequada. Já outros ambientes, quando a gente vai numa grande palestra ou ao ar livre, em contato com a natureza, sentimos a ambiência, como se energias pudessem fluir para dentro de nós, limpando a nossa alma. Né? Então o pensamento é alguma coisa que se acumula. A nossa casa, o nosso lar, tem na sua psicosfera, que é essa ambiência espiritual, a soma, o acúmulo do teor dos nossos pensamentos, dos pensamentos da família. A família mais
por vezes desajustada, sempre em brigas, sempre em discussões, sempre em gritos, vai alimentando um tipo de pensamento que vai criando uma psicosfera mais pesada, né? E que pode ser, inclusive, sentida por espíritos que têm um pouco mais de sensibilidade, né? Assim, pois, o grande médium Raul Teixeira dizia: abra as janelas, deixe o sol entrar, porque o sol tem essa composição na sua luz capaz de queimar as formas de pensamento, dando uma renovada do ambiente. Quer dizer, deixar a luz entrar não é só do ponto de vista poético ou filosófico, é do ponto de vista físico. Raul Teixeira, que é doutor em educação, médium espírita, é professor de física, né? Então sabe o que está dizendo nesse sentido. A esse respeito, o Espírito Emmanuel, no livro O Pensamento e Vida de Chico Xavier, no capítulo 2, fala: além de que o pensamento é uma força eletromagnética, portanto é alguma coisa. Você imagina que a prece, que é a produção de pensamentos, de forças eletromagnéticas, atingem a velocidade de um raio. Isso para dizer poeticamente, pois que a velocidade é muito maior do que a da própria luz, não é? Quando se fala de velocidade do pensamento, porque atinge a quem estiver do outro lado do mundo agora. Não há um átimo segundo que separe o pensamento da vontade que temos de fazê-lo chegar a alguém. É uma vibração, diz ele. É uma onda que possui a sua frequência. No futuro, a ciência irá medir a frequência dos nossos pensamentos. Pensamentos, isso a ciência já tem estudado, de acúmulo de raiva, de tensão, de nervosismo, de ódio, somatizam, do grego soma. A gente adoece, portanto, nesse acúmulo de pensamentos preocupantes dessa natureza. Por outro lado, né, pensamentos de carinho, de afeto, a prece, a meditação, a calma, a paz, os puros de coração, possuem uma frequência de pensamentos que nos anima, nos dá um ânimo, do latim ânimo quer dizer alma, como sendo a nossa própria alma, e são até curativos. A nossa vida fica mais límpida com o alimento desses pensamentos positivos nesse sentido. Diz ele, pensamento, eletricidade, magnetismo, conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito, para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, completa ele, contudo, é o impacto determinante. Então a vontade pode guiar nos pensamentos, a vontade de melhorarmos as nossas vidas, a vontade de perdoarmos as pessoas que nos fizeram mal, a vontade de perdoar as coisas que nós fizemos de errado e que vamos lentamente, paulatinamente reconhecendo. A vontade, portanto, dirige os nossos pensamentos. A vontade por um país melhor. A vontade que o país encontre a pacificação nesse mundo polarizado que nós estamos vivendo. A vontade de que as doenças todas que acometem a sociedade, as comunidades, possam ir embora, na medida que vão embora também os nossos pensamentos mais frívolos, de prazeres mais imediatos, né? De ódios que rompem laços fraternos, né? De inimizades, né? De melindres, de pessoas que não conseguem perdoar algo que o fizeram e aquilo alimenta uma forma de pensamento negativa. E a psicosfera, essa ambiência espiritual local, vai ficando pesada, difícil de penetrar os raios luminosos, né, que vêm dos mundos celestiais. Né? Nela dispomos do botão poderoso, diz Emmanuel, a vontade, que decide o movimento ou a inércia da nossa máquina, o movimento de colocarmos à frente, de irmos adiante. André Luiz, escrito por Chico Xavier, na obra Mecanismos da Mediunidade, fala a esse respeito. Podemos compreender sem dificuldade do pensamento ou radiação mental a substância de todos os fenômenos do espírito, a expressar-se por ondas de múltiplas frequências. André Luiz confirmando a expressão de Emmanuel. Isso, gente, na década de 40, 50, e que a ciência só recentemente vem descortinando, né, essas revelações, essas informações, esses conhecimentos. Diz André Luiz, valendo-se-nos da ideia imperfeita, podemos compará-lo de início a uma onda hertziana, de Hertz, que é como a física mede as ondas, né? Entre os picos e os vales, né? A distância da onda é a frequência, né? O rádio tem um tipo de frequência longa, né? As ondas de micro-ondas,
né? As ondas de raio-x, quando nós tiramos ali uma chapa de raio-x, né? As cores, a luz, são ondas eletromagnéticas, cada um possui sua frequência. O vermelho uma frequência, o azul, o violeta outra frequência, né? E essas são visíveis, nós podemos enxergar. E todas as outras ondas são invisíveis, nós não podemos ver. E não é só esse espectro de ondas que a ciência conhece que existe. Aprendemos com o Espiritismo que há faixas de ondas muito mais sutis, que a gente ainda desconhece, que é o campo onde habitam os espíritos, né? Os mundos espirituais, que são os mundos originais, da onde viemos e para onde iremos, né? Nós temos aqui na obra Gênese, Kardec, falando no capítulo 14, item 15. Há mais, dizendo ele. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, nosso corpo espiritual, como nós nos manifestamos quando estamos sem essa romagem de encarnados. Como num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa, veja, se registra as formas pensamento. Tenha um homem, por exemplo, diz ele, a ideia de matar o outro. Embora o corpo material se lhe concede impassível, é só a ideia, a vontade de matar, mas ele está aqui parado. Seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. E executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. Veja, eu não matei ninguém, mas estava vibrando por matar alguém. Puxa, eu queria que aquela pessoa morresse. Ah, mas eu não matei, eu não fiz isso. Mas o nosso pensamento produziu este assassínio, este nível de frequência rude, que nos afasta da luz, que nos afasta da paz, que nos afasta da pureza de coração, necessários para a nossa evolução espiritual. O ato que tentou praticar, segue Kardec. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como se ficasse fotografada na nossa tela mental, como num quadro tal qual se desenrola no espírito. Então veja a importância de nós observarmos quem somos. Nós somos o que pensamos. Nós não somos o que nos manifestamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, as mensagens de WhatsApp, que a gente manda bom dia para as pessoas com florzinha. E se nós estamos vibrando negativamente, com raiva pelo país, ou por um grupo de pessoas que pensam diferente da gente, a gente está alimentando e somos este tipo de pensamento também. Nessa dicotomia entre o que queremos ser, espíritos luminares, seguindo Jesus, e o que estamos sendo raivosos, vibrando para que as pessoas possam se dar mal aqui e lá para aprender suas lições. Esses pensamentos refletem quem nós somos, como um espelho, diz Kardec. E vão criando essa psicosfera, essa terminologia espiritualista, que é a manifestação do teor, dos níveis, dos pensamentos acumulados e que nós vamos vibrando, né? Raul Teixeira Médio, como nós dissemos, dizia isso, né, uma imagem quando nós éramos jovens e ficou gravada na nossa tela mental para todo sempre. Né? Abra janelas, né? Deixa o sol entrar. Ele tem essa particularidade de queimar essas formas de pensamento raivosas, que a gente possa sair um pouco desse universo sombrio que nós mesmos criamos para nós, que possamos assistir filmes, programas que sejam mais renovadores, que passem uma imagem pacífica. Cuidado com a monoideia de ficarmos vibrando como em desespero, como se o mundo não tivesse mais jeito, como muitas pessoas têm entrado, né? Como se o ser humano é ele mesmo um vírus de si mesmo. A raiva produz essas ideias, e às vezes nós dizemos em momentos de raiva, mas temos que tomar cuidado para não alimentar isso, pois aprendemos com Kardec, isso cria imagens mentais. Nós vamos vendo nas obras de Chico Xavier, inúmeras delas, quando André Luiz, por exemplo, especialmente na série André Luiz, podia sair das zonas espirituais, visitando aqui a zona da crosta terrestre, o nosso planeta, e perguntava para os espíritos superiores o que são, nas noites, aqueles pontos de luz, e não a luz das lâmpadas, a luz dos postes ou das casas, um outro tipo de iluminação, aqueles pontos de luz que nós vemos aqui e acolá. E os espíritos respondem, são famílias fazendo o evangelho no lar, né? Quando um ou mais estiver reunido em meu nome, dizia Jesus, eu lá
estarei. Essa figura de linguagem não é só uma figura de linguagem, ela representa exatamente quando estamos na família, falando sobre o bem, uma notícia boa. Lembrando que notícia boa, do grego, quer dizer evangelho, evangelion, né? A boa nova, a boa notícia, né? Da história de alguém, a superação de outro, a cura de um terceiro, a transformação daquele outro amigo e assim por diante. Né? Algum amigo nosso que reconheceu os erros, aqui acabou entrando na seara da raiva e modificou seu panorama, modificou suas ideias e pediu perdão e recomeçou. Né? Ou o próprio evangelho em si, no lar, quando nós lemos uma passagem de Jesus e podemos conversar com o nosso companheiro, companheira, nosso filho, nosso irmão, nosso avô, nossa avó, por mais que sejam alguns minutos, são alguns minutos que nós estamos produzindo fotografias mentais do bem, da luz, de histórias que são inspiradoras, transformadoras, renovadoras. E nós não imaginamos o poder que tem esses pensamentos que são fontes de luz, da onde bebem os espíritos luminares, que sabem que ali podem contar com uma fonte de intermediação para a mudança do mundo, para a transformação do mundo. Um hábito que nós espíritas deveríamos incutir não é só o evangelho no lar, tradicionalmente de forma semanal, podia ser esses pequenos evangelhos no lar, de forma diária. Se a família naquele momento não pode se reunir, que um faça uma leitura, uma frase, e refletir sobre essa frase, para que ela não saia solta só por repetição, como nós fazíamos no passado com as orações repetitivas, pensando em outra coisa enquanto alimentávamos o terço. É possível rezar para que nossos irmãos católicos o terço vibrando por esses pensamentos. É possível rezar sem nenhum tipo de ajuda externa, somente fechando os olhos, ou de olhos abertos para a natureza, ou olhando alguém com um olhar carinhoso e em silêncio. O silêncio é uma prece, como aprendemos com os Espíritos, pois que é o silêncio da boca, da voz. O pensamento continua ativo, vibrando pelo bem, com afeto, com amor, para aquele outro que nós estamos olhando. Uma mãe para um filho, uma mãe para a filha, né? Um companheiro para a sua companheira. Isso é uma prece, esse é o afeto que vai transformando e que vai gerando esses pontos luminosos em nós, no nosso lar. Esses pontos luminosos criam uma psicosfera, uma ambiência local, que tem um teor vibratório, uma frequência, como nós vimos com esses espíritos e também estamos aprendendo com a ciência. Isso nos protege dos pensamentos externos. Né? Se a tua cidade está em guerra, mas a tua casa está em paz, você tem uma proteção natural, uma camada física protetora, porque são pensamentos que não se aglutinam, não se assemelham, portanto se protegem. É desta mesma forma que espíritos inferiores não podem invadir cidades de luz no mundo espiritual, pois que não há afinidade, né? Não há como vibrações tão diferentes possam se acoplar. Nós vibramos pelo pensamento, criando ondas e frequências que se afinam com pensamentos semelhantes. Se nós estamos num grupo que vibra com raiva, que vibra com ódio, nós estamos acoplados a esse grupo. Sofremos influência desses pensamentos em nossas vidas e influenciamos essas pessoas com a nossa raiva, com o nosso ódio, com o nosso mau humor, com a nossa briga diária conosco mesmos, com o nosso homem velho. Portanto, ao acordar, agradecer o dia, agradecer o sol, ou a nuvem, ou o dia nublado, ou a chuva, para produzir uma frase que nos inunde de um teor vibratório diferente. Isso produz saúde do corpo, porque produz saúde da alma, porque a doença não está no corpo. A doença no corpo é um reflexo da doença ou do doente que somos nós no campo espiritual. Se quando vamos lanchar, almoçar e podemos reunir a família, uma leitura rápida, uma prece rápida. A rapidez aqui não está atrelada à velocidade, está atrelada às condições da família, em perceber naquelas palavras, por mais simples que possam ser, as ondas de luz que vão invadindo o coração de cada um, dando mais confiança para encarar o dia, para encarar o trabalho, no meio das dificuldades, por exemplo, atuais, no meio da pandemia, para aqueles que precisam trabalhar, e confiantes. Tomar cuidado, todos os cuidados com o corpo, da legislação, dos queridos enfermeiros, médicos e assistentes da saúde, nos proteger com a máscara, nos proteger com o distanciamento, comentar
cumprimentar as pessoas com o cotovelo carinhosamente e afetuosamente, mas especialmente no campo vibratório, estar pensando com fé, com afeto, com carinho, com ternura, com mansuetude, com doçura, pois que só assim nós mudaremos a psicosfera do nosso planeta nesse mundo em transição para o novo planeta que está por surgir. Fiquemos com Deus, fiquemos em paz, fiquemos com a luz, hoje e todo sempre.